Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Já quero pedir para você, deixa o seu like nesse vídeo. Esse vídeo foi extremamente pedido. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, foi a pergunta que eu mais recebi. Eu encontro pessoas na rua falando, fala sobre isso. Então hoje eu vim trazer esse vídeo. Para muitos é um tema extremamente polêmico, mas para mim é algo muito simples. Quero passar minha visão para vocês. Então espero que vocês entendam. Compartilhe esse vídeo para muitas outras pessoas serem alcançadas. Bom, já deixando bem claro que não estou aqui para brigar com ninguém, para refutar ninguém, para trazer polêmica ou discussões. Estou aqui para apresentar a minha visão, a minha ideia, estudando a palavra de Deus. Para mim, né, que eu já estudo isso há alguns anos, que também veio através do meu pai, porque o meu pai é um cara que me faz estudar, uma pessoa que joga algumas bombas para cima de mim e fala, estuda. E aí eu vou lá, pego, e ele fala, não, é isso, tenta ver e tal. Eu falei, não, nada a ver, isso não existe. E aí quando a gente vai estudar realmente, e isso ele já tem me falado há uns 15, há uns 10 anos que a gente tem estudado sobre isso e a gente tem visto que verdadeiramente existem algumas razões, e esse é o tema, né? Algumas razões porque eu deixei de ser pré e hoje eu sou pós-tribulacionista. Existem 3 visões no campo teológico. Qual? O pré, o mid e o pós-tribulacionismo. Só que a visão pré-tribulacionista é uma visão mais enraizada, que foi propagada, que foi colocada, só que é uma visão extremamente recente. A partir do século XIX, a partir do século XX, né? Mais no século XX, ela foi instalada nas igrejas, nos lugares, e eu quero falar um pouco disso antes para você. Antes de eu falar das minhas razões para hoje ser pós-tribulacionista, eu preciso mostrar para você como que surgiu o pré-tribulacionismo. Como, Clarice? Então, existe um padre chamado Francisco Rivera. Ele via que o protestantismo estava com uma visão de anticristo que estava colocando só sobre o domínio católico. Então, para ele tirar a ênfase, né, dessa visão, ele vai criar 2 coisas. Qual? Uma ideia totalmente preterista, falando que o anticristo ele era Nero, né, e que na verdade não deixava de ter o espírito do anticristo, e outra visão dizendo que o anticristo viria bem mais para frente, seria ateu, a igreja não estaria na terra quando esse anticristo chegasse. Então a igreja ali ela vai começar a ficar um pouco mais tranquila, né? A igreja naquele momento. Só que essa ideia vai se propagar, vai chegar a Darwin, né? Darwin foi um pregador do século XX. E ele vai divulgar isso muito mais a fundo. Depois dele vem Scofield. Quem foi Scofield? Scofield foi um advogado maçom, pelos relatos, né, da época. Ele foi acusado de corrupção, se entregou à bebida, se divorciou das suas esposas, abandonou seus filhos. E com isso, aquela ideia, né, que tinha foi acabando, né? Mas na verdade depois ele retorna para a igreja. E quando ele retorna para a igreja, ele começa a trazer as ideias de Rivera, de Darwin e coloca agora dentro de uma Bíblia que vai surgir com o seu nome, a Bíblia de Estudo Scofield. Essa Bíblia, ela vai ser agora patrocinada pelos banqueiros da época que queriam que essa doutrina fosse divulgada. Não sabemos o porquê. Agora nos Estados Unidos, essa Bíblia de Estudo de Scofield, ela vai ser distribuída gratuitamente para todo mundo que quisesse ali nos Estados Unidos. Então, muitas dessas visões acabaram sendo instaladas nos Estados Unidos e isso foi se propagando. Em 1911, apareceu um padre chamado Manuel Lacunza com um novo livro, A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Esse livro vai ser divulgado. E tinha um ministro da presbiteriana, Edward Irving. Esse ministro, ele agora vai traduzir os seus livros, né, os livros de Lacunza, agora para a língua inglesa. E conforme ele vai traduzir, ele vai ser expulso do presbitério, acusado de heresia, e agora ele vai abrir uma nova igreja. Qual? A Igreja Católica Apostólica Carismática. Lá nessa igreja tinha uma jovem de 15 anos, chamada Margaret MacDonald. E através das pregações que ela está ouvindo de Irving, Lacunza, que está sendo propagada dentro daquela igreja, ela vai ter diversos sonhos.
Quais sonhos? Dentro desses sonhos, ela vai sonhar com o milênio, ela vai sonhar com a volta de Jesus e ela vai dizer que ela vê agora Jesus voltando em duas partes, em duas fases. E em uma dessas fases, a igreja não passaria pela grande tribulação. E isso vai ser divulgado, assim, imensamente. Nós tivemos aí Tim LaHaye, que foi um dos maiores propagadores também, que também popularizou essa ideia do pré-tribulacionismo com os seus livros, com os seus filmes. Eu acredito que você já ouviu algum dele. Os Deixados para Trás é um dos filmes que foram popularizados. E o próprio LaHaye, ele vai dizer que os seus filmes são ficções. Mas, na verdade, nós sabemos que isso foi propagado já a partir do século XX intensamente. Então, nós vemos que é uma doutrina nova, é uma doutrina recente, tá? Não é uma doutrina que os pais da fé colocaram, não é uma doutrina que os reformadores trouxeram, não é uma doutrina que foi colocado pelos apóstolos da igreja, e eu quero mostrar isso para você hoje. Então, eu quero falar para você sobre algumas razões, tá? Que eu deixei de ser pré e hoje eu sou pós-tribulacionista. Hoje não, né? Isso já vem aí de uns 10 anos para cá. Primeiro, Jesus, ele nunca disse que a sua vinda seria secreta. Eu quero mostrar para você Mateus capítulo 24, no seu versículo 30. Eu quero que você acompanhe comigo, pegue sua Bíblia pra gente ler juntos, tá? Eu tive que fechar um pouco a cortina aqui, porque tava entrando uma claridade, o sol batendo, e isso poderia atrapalhar a nossa imagem, tá? Então, no versículo 30, vai dizer assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, também vai dizer a mesma coisa. Então, Jesus, ele nunca disse que a vinda dele seria secreta, ao contrário. Ele está dizendo aqui que a vinda do Filho do Homem será aparente, todos verão, tá? E aí algumas pessoas vão falar sobre Mateus 24 também, versículo 43, que diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse que a vigia da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a qualquer hora em que não percebeis. Aqui estão dizendo, a vinda de Jesus vai ser como um ladrão. Tá, e ele está dizendo exatamente isso. A vinda de Jesus, ele vai vir como um ladrão para aqueles que não estão apercebidos, para aqueles que não estão vigilantes. No versículo 43, ele vai dizer exatamente isso. Ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, para que isso não aconteça, ele precisa vigiar, ele precisa cuidar da sua casa, precisa se fazer manutenção na porta, na fechadura. Então, Jesus, ele nunca disse que a sua vinda seria secreta, ao contrário. Ele está dizendo vigiar, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Mas para que vocês não recebais essa vinda como ladrão, vigie. Tá? A segunda razão a Bíblia diz que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja só acontecerá quando o anticristo se manifestar. Tá? Larissa, onde está isso? Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Assim, no versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, ele está dizendo, a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele vão acontecer no mesmo exato momento. O arrebatamento e a vinda de Jesus só acontecerá junto, tá? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como vós, se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes, o que será assim? A vinda do Filho do Homem e o arrebatamento, que é a nossa reunião com Ele. Não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui ele está dizendo que para Jesus voltar, que para a igreja se encontrar com ele no arrebatamento, duas coisas precisam acontecer. Quais? A apostasia e o filho do pecado ser manifesto. Então, nós precisamos estar atentos nisso, tá? Terceiro, não existe nenhum texto que divide a volta de Jesus em dois eventos. O pré-tribulacionista afirma, que é somente uma vinda, só que em duas fases. Só que nós não vemos isso, nós não encontramos isso em nenhuma parte da Bíblia. Se vocês quiserem, a gente conversa, pode comentar aqui nos comentários. Se quiser se reunir para a gente estar comentando sobre isso, fiquem à vontade. Entrem em contato comigo que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso para comentar e para compartilhar as nossas ideias, tá?
Quarto, Jesus disse que a sua vinda e o arrebatamento será após a grande tribulação. Clarissa, Jesus não disse isso. Disse sim, e eu quero te mostrar. Abra sua Bíblia comigo ou volta, né, a sua Bíblia. E eu vou dar alguns textos para vocês aqui. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, tudo vão dizer a mesma coisa. Até porque eles são sinóticos, tá? Então eu quero mostrar isso para você. Não vou nem abrir em Mateus, que Mateus a gente já leu. Eu quero que você abra comigo Marcos capítulo 13, no seu verso 19 em diante, que diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição, a qual nunca houve desde o princípio da criação. Isso aqui está falando da grande tribulação, algo que nunca aconteceu e também depois disso, né, haverá. Que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias, tá? Então, nós vemos aqui que Jesus está dizendo muito claro que haverá uma grande aflição naqueles dias, qual nunca houve nem haverá, a grande tribulação. Só que por causa dos escolhidos, quem são os escolhidos, gente? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos aqui são os santos filhos de Deus, tá? Então, por causa dos escolhidos que estão dentro dessa grande aflição que é a grande tribulação, esses dias serão abreviados. A quinta razão é a seguinte: se nós tivermos duas fases desse evento, como que ficará? As pessoas que estarão aqui na Terra, que ficarem aqui na Terra, né, para a grande tribulação, como que eles ficarão sem a presença do Espírito Santo? Até porque nós sabemos que aquele que irá reunir a igreja com Jesus nos ares será o amigo Espírito Santo, né? Que é o amigo da noiva. E ele nos levará até a presença de Jesus, tá? Então, se esse Espírito for conosco, que ele foi dado para a igreja, tá? Porque Jesus vai dizer: eu estou indo, mas não vos deixarei órfão. Enviarei-vos o Consolador. O Consolador, ele foi dado para a igreja. Então, se nós tivermos essas duas fases dentro desse evento, e uma delas, a igreja for arrebatada, como que ficarão? Até porque, abra comigo em João, capítulo 16, olha o que vai dizer no versículo 7, tá? Versículo 16. Diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quer dizer que o mundo, ele só pode ser convencido do pecado, da justiça e do juízo com a presença do Espírito Santo. Como que as pessoas ficarão aqui, serão convencidas, serão levadas ao arrependimento, serão conduzidas agora na justiça e no juízo e no arrependimento de seus pecados sem a presença do Espírito Santo? Não tem como, gente. Aparentemente, para mim, tá? Eu não tenho essa visão, não tem como eu me arrepender sem a presença do Espírito Santo. A sexta razão é a seguinte: o arrebatamento e a ressurreição acontecem com o toque da última trombeta, tá? Nós temos um evento de 7 trombetas sendo tocadas. E na última trombeta, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim em diante: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Você pode ver que isso também está na sua Bíblia, não é só na minha. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Mortos ressuscitando, arrebatamento. Nós seremos transformados com um corpo incorruptível, arrebatamento, né? E isso só irá acontecer ante a última trombeta. E as trombetas, né, a sequência das 7 trombetas, serão tocadas na grande tribulação. A sétima razão é: Deus permitiu que o dragão lutasse contra os santos e vencesse. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 13. Vou terminar por aqui, tá? Para não ficar enfadado, eu poderia trazer muitas outras razões que nós temos, mas para não ficar um vídeo tão longo, que eu também trouxe no início, né, do pré-tribulacionismo, então para não ficar um vídeo muito grande,
Eu quero ler com você Apocalipse 13:7, tá? Que diz assim, e abriu no 6, para vocês entenderem que nós estamos falando aqui do anticristo. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. 7. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Gente, vamos lá. Quem são os santos? A Bíblia inteira, ela não chama os israelitas de santo, ela não chama o povo hebreu de santo. A única comunidade que tem esse título de santo é a igreja, tá? Então, no Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, está dizendo que foi permitido ao anticristo lutar, guerrear contra os santos e vencê-los. Vencê-los como? Com morte, né? Morte à espada, morte com fome, até porque a Bíblia vai dizer que aquele que não adorar, que não se curvar, aquele que não aceitar a marca, né, da besta, essa não poderá comprar, não poderá vender. Então, consequentemente, passaremos fome, passaremos por tribulações, seremos perseguidos. Ele nos vencerá fisicamente, porque se nós permanecermos no Senhor, a nossa alma e a nossa vida, a nossa eternidade será para todo sempre com o Senhor na glória. Então, eu quero trazer isso para vocês aqui hoje, tá? Que na verdade não é algo que eu pensei do dia para a noite e foi, vou falar sobre isso. Não, na verdade, isso nós já estamos estudando há muito tempo, nós temos uma visão dessa forma e, novamente, falando aqui para vocês, eu falo isso aqui com muito carinho, com muito amor, mostrando para vocês a minha ideia, aquilo que eu tenho estudado todo esse tempo e aprendendo, né, a cada vez mais e com pessoas que também acreditam da mesma forma que os apóstolos, que os reformadores e que nós, como Igreja do Senhor, temos essa visão, tá? Então, eu quero trazer isso para você, deixando bem claro aqui que não é motivo de discussão, não é motivo de polêmica, ao contrário, estamos compartilhando as nossas ideias, tá? Que você possa ser alcançado por essa mensagem, estudem, tá? E a minha maior preocupação hoje de trazer isso para algumas pessoas e até mesmo aqui na internet é isso. Nós estamos vendo uma igreja que até mesmo para o pré-tribulacionista é perigoso. Por quê? Dizem que na vinda de Jesus será secretamente, que ele virá numa eminência. Só que na verdade, gente, no estado que a igreja do século 21 está hoje, talvez se até mesmo ele voltar agora, poucas pessoas subirão, tá? Porque não estão preparadas, nós estamos vendo o que está acontecendo, nós temos uma deformidade gigantesca, não na igreja do Senhor, tá? Porque a igreja do Senhor, ela é santa, lavada, remida e alcançará, independente de todas as coisas, a glória do Senhor Jesus Cristo, tá? Mas eu digo pessoas que estão no nosso meio. Então, a minha maior preocupação será que se Jesus voltar antes, muitas pessoas podem ir? E se Jesus voltar depois, serão que terão capacidade de ir? O importante da nossa vida não é se Jesus vem antes, no meio ou depois. Isso deixando bem claro para todos vocês. Isso não é importante, gente. Isso são visões teológicas, tá? É importante, na minha visão, eu manter esse meu pensamento bíblico. Por quê? Porque eu me prepararei, né? Porque eu terei um preparamento psicológico, espiritual pronto para, se qualquer coisa acontecer, eu sei que a Bíblia já me relatou todas essas coisas. Mas a minha maior preocupação será que a igreja do século 21 terá condições de passar pela grande tribulação? Então, que você possa entender isso, estudar, meditar, ser alcançado por isso e nos prepararmos para, independentemente, se Jesus voltar antes, no meio ou depois. Até porque Jesus volta para cada um de nós individualmente a qualquer momento. Esteja preparado não para passar antes, não para passar durante, não para passar depois. Esteja preparado para qualquer momento. Se Jesus voltar para você, você possa ser levado e alcançado pela glória e a misericórdia do Senhor. Tá bom? Fico por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês e eu espero que a partir de hoje vocês entenderão e terão um pouquinho mais a compartilhar com cada um de nós, tá bom? Deus te abençoe e continuaremos nesse canal crescendo em graça e em conhecimento.